tarde. Então hoje a nossa aula é de língua portuguesa da apostila Formando Campeões, volume 2. Na página 6 e 7 tem o texto que eu acabei de ler para vocês, tá? Então vamos fazer mais alguns exercícios sobre este texto. Então hoje a gente vai iniciar na página 10 e vamos até a página 15. Em uma das atividades, nós vamos ver um trecho do texto, tá? Está lá na página 10. No meio do ano, começavam a aparecer as flores. Então, o que eu vou querer saber? Essa expressão, no meio do ano, ela me dá uma noção do quê? Ela me dá uma noção do tempo que aconteceu essa ação. Então, no meio do ano, começavam a aparecer as flores. Podia ser de manhã, podia ser à tarde, poderia ser às 3 horas da tarde. Então, na primavera começavam a aparecer as flores. Então, esse termo é para a gente ter a noção de quando aconteceu o que está sendo retratado no texto, tá bom? Agora nós vamos ver a concordância verbal. Então, nós temos aqui eu, tu, você, a segunda pessoa, ele ou ela, a terceira pessoa. Isso nós vimos no exercício anterior, tá? Agora nós vamos ver no plural. Nós, vós, vocês e eles ou elas, tá? Então, quando nós falamos no singular, na primeira pessoa, por exemplo, eu canto. Agora, se eu for usar essa mesma ação, esse mesmo verbo cantar, para falar de nós, eu vou dizer que nós cantamos, certo? Então, ele muda conforme a pessoa que está sendo utilizada. A ação, ela é a mesma, porém, ela é conjugada de forma diferente, fazendo a concordância. E então, vocês vão poder fazer esses exercícios da página 15, tá certo? Então, hoje, as atividades são da página 10 até a página 15. Depois desse vídeo, eu vou passar a correção das atividades anteriores da aula passada. Combinado? Bons estudos para vocês. Beijo, até amanhã. Para correção, na página 7, tá? 2. Sobre o enredo da história, responda as questões oralmente. Em seguida, registre as respostas. A. Que árvore estava sendo ameaçada de ser derrubada? Então, o que nós temos aí? É uma mangueira, tá? Que é o tipo de árvore. B. Quem vivia nessa árvore? Quem que vivia lá? Então, era o bem-te-vi, o pitancilgo, o pombo, o juriti, marimbondo, formiga e o mico. C. No quintal de quem estava plantada a árvore? Estava plantada no quintal da Dona Tina, certo? D. O que foi feito para impedir que a árvore fosse derrubada? Foi feito grito de guerras, cartazes e outras coisas, né? E. Que notícia provocou toda a manifestação? A notícia de que iriam derrubar o pé de manga e no lugar construir uma casa. F. A árvore foi derrubada? Não, ela não foi derrubada. G. Por que Dona Tina ficou tão irritada? Porque a notícia de que iria derrubar a árvore não passava de um boato. E H. Que castigo a Dona Tina deu à molecada? Então, o que ela fez? Nunca mais ela deu manga aos moleques, certo? Então, essa é a correção da página 7. A questão 3, na página 8, tá lá. Com a orientação do professor, você e os colegas vão pesquisar a capa do livro dessa história e responder as questões a seguir. Então, qual foi a orientação? Olhar a fonte do texto, né? Então, o que é a fonte? De onde sai o texto? Então, lá na fonte está escrito Oliveira Pedro A, que é de Antônio. Então, Oliveira é o sobrenome, Pedro Antônio. D é a continuação do nome. Depois, Pra dar no pé, é o título do texto. Depois, Uma história, uma lorota e fiquei de boca torta. Então, esse é o nome do livro que foi retirado. Da onde foi retirado? Belo Horizonte é onde foi
publicado este livro, né? E formato editora. 2008 é a data, P de página 22 a 24. É onde se encontra este texto. Então, a gente precisa pesquisar a capa do livro. Agora, vocês estão aí vendo a capa do livro e tem aí a ilustradora, que é a Adriana Camargo. Então, vamos para as respostas da questão 3. Título do livro, Uma História, uma Lorota. E fiquei de boca torta. Esse é o nome do livro, de onde temos o texto que vimos na página 6. O autor do livro é o Pedro Antônio de Oliveira. A ilustradora do livro é a Adriana Camargo e a editora é Formato. Agora a questão 4. Sobre a estrutura do texto, faça atividades a seguir. Então, qual é a proposta dessa atividade? Voltar ao texto, numerar os parágrafos. Então, vai colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos, certo? Depois, pinte o quadradinho que indica em quantos parágrafos ele está organizado. Então, temos lá 8 parágrafos organizados. Então, o quadradinho, a resposta é o 8, ok? B. Relacione cada parte dessa narrativa aos respectivos parágrafos. Então, onde está a introdução? Parágrafo 1 e 2. Onde está o desenvolvimento? Parágrafo 3, 4 e 5. Onde está a conclusão? Parágrafos 6, 7 e 8. Aí vem a questão 5. Complete as frases com uma palavra ou expressão entre parênteses. A história é narrada sob o ponto de vista de um narrador-personagem. Continuando, agora na página 9, a questão B. Qual é o personagem central dessa história? Então, o central é uma criança. C. A história é uma narrativa escrita em primeira pessoa, porque está falando eu. Então, ele é parte, o personagem, né? Ele é parte da história. Então, eu é a primeira pessoa. A história se passa na rua. O conflito gerador dessa história foi a notícia de que iriam derrubar a mangueira do quintal da Dona Tina. Então, esse foi o conflito gerador da história. F. A notícia gerou uma manifestação de protesto entre a molecada da rua. G. O conflito foi resolvido quando a molecada descobriu que a notícia de que iriam derrubar a mangueira era falsa. 6. Releia o primeiro parágrafo do texto e faça o que se pede. A. Localize e copie as características da árvore que o narrador-personagem via da varanda da casa dele. Então, quais são as características? Linda, exuberante e charmosa. Procure no dicionário o significado da palavra exuberante e copie aqui. Exuberante é viçosa e vigorosa. Agora vamos para a página 10. C. Circule no trecho citado o nome dos animais que viviam na árvore e pinte o sinal de pontuação que tem a função de separar elementos da espécie. Então, voltando no trecho na página 9, nós temos aí o bem-te-vi, pitancilgo, pombo, juriti, marimbondo e formiga alpinista. Então, entre eles foi utilizado uma vírgula para separar, para enumerar. Aí, então, que é a resposta da C. D. Reescreva o trecho em destaque, substituindo o termo nela pela palavra a qual está se referindo. Faça as alterações necessárias. Então, a resposta ficaria: na árvore moravam bem-te-vi, pitancilgo, pombo, juriti, marimbondo e formiga alpista. Então, nela está se referindo na árvore, ok? E desenhe o papagaio de seda que morava na árvore e escreva por quais outros nomes ele é conhecido. Então, aqui é uma resposta pessoal. E os nomes que ele tinha conhecido eram pipa, quadrado, raia, pandorga. E por último, a questão 7, para usar o material de apoio e fazer a pesquisa dos animais, ok?